Boa noite, pessoal, tudo bom? Essa é a nossa aula de revisão. Hoje é dia 30 de setembro de 2020, a gente está fazendo uma aula de revisão. Semana que vem nós teremos a nossa prova M1. Eu passei uns recados iniciais, né? Se tiver alguma dúvida no dia da prova, né, peço para que vocês, por favor, né, me contactem ali pelo chat. Né, eu vou estar com o chat e vou estar acompanhando no chat. Também, um detalhe importante, eu disponibilizei a prova a partir das 18 horas, então está das 18 às 22, né? Mas eu só estou, né, na instituição online a partir das 19. Antes das 19, aí a gente tem o professor, né, o tutor César, que ele está à disposição, e mais a instituição. É claro, se me mandar um WhatsApp, com certeza eu vou responder, né, mas online, em sistema e tudo mais, pela questão do ponto, né, de horário da instituição e tudo mais, né, é das 19 horas. Então, deu qualquer tipo de problema, manda mensagem, 19 horas estou disponível, né. Antes das 19 eu vou estar justamente, às vezes, me deslocando, saindo do escritório, né, para retornar para casa, para poder estar com vocês aqui. Beleza. Recados iniciais passados, vamos para a nossa revisão. Eu vou, de uma forma bem sucinta, conversar, né, sobre o nosso conteúdo, e daí a gente vai fazer algumas questões nesse dia de hoje. As questões elas servem para praticar e estudar, né, para nosso M1, até porque eu gosto de trazer algumas questões de prova e de concurso, e eu também gosto de prestigiar quem está aqui com a gente. Então você vai ver, vai dizer assim, essa questão aqui ela é bem parecida com a questão que eu tive, né, e vai lhe auxiliar. Né? A prova não é para ser assim, você estuda e a prova é uma questão de concurso demônio que você nunca viu. Né? Não, vai ser no mesmo molde, bem parecido. Até porque depois que você aprende conteúdo, vocês, né, vocês já estão observando que vocês vão acertando todas, né? Esse é o intuito. Então a gente comentou, né, que a nossa disciplina, que é a Organização, Sistemas e Métodos, né, ela vem junto com o desenvolvimento, né, do estudo da administração, né, no final do século XIX para início do século XX. Ela teve como percursores, né, Taylor e Fayol, e a gente dividiu também nosso conteúdo. No primeiro momento a gente falou sobre organização, né, aí depois métodos, e aí depois sistemas. Então, onde nós estamos? Nós fizemos um histórico a respeito da organização e nós estamos falando a respeito de métodos. Quero aproveitar para comentar com vocês o seguinte: das nossas questões de prova, a gente falou na aula passada a respeito de ferramentas para aprimoramento da qualidade. Ó, importantíssimo. Ferramentas para aprimoramento da qualidade, eu vou deixar para a nossa M2. Tá? A gente ainda tem mais uns pontos para mencionar ali. Eu vou deixar tudo para M2. Então, fica menos conteúdo, né? Fica para M2, tem um conteúdo para M2. Então, ferramentas para aprimoramento da qualidade não vai cair na nossa M1, ok? A gente não vai até lá no conteúdo. Tá? Fica até mais tranquilo. Beleza. A organização, sistemas e métodos, né? Ela vem lá, uma expressão norte-americana. Ela foi utilizada inicialmente, né, nos Estados Unidos, através de um governador, né, que também foi presidente dos Estados Unidos, né, que é o Thomas Wilson. Só que, né, ele também foi um dos responsáveis pela formação das Nações Unidas. Não vou cobrar isso, que ele foi responsável pela formação, né, mas é legal para a gente saber, né. Ele advogava que a ideia de administração era, né, a questão da gestão, a administração era governo em ação. A gente viu também, né, que organização, sistemas e métodos, ele serve para racionalização administrativa, criatividade, processo de melhoria contínua, luta contra desperdícios, aumento da produtividade. E essas fases aqui eu não vou cobrar de vocês, mas era só para entender a lógica, né, de onde que vai surgir o estudo da administração. Então, um processo de desenvolvimento industrial, onde as pessoas migraram do campo para a cidade, né? Existia um campo extremamente fértil para estudos voltados, né, para a gestão. Não existia um curso, uma faculdade chamada administração, não existia, né, essa figura. O que existia era o quê, né? O que existia era a formação do engenheiro. Assim, ó, só para a gente trazer um pouco, né,
Olhem que a gente está falando aqui, ó, segundo a Revolução Industrial, a gente está falando de 1860 até 1914, tá? Muito tempo, né, pessoal? Muito tempo. Aí depois aqui os períodos. Estou comentando isso pelo seguinte: o meu sogro, que não é de 1860 nem de 1914, né? Ele já é muito mais, né? Ele já é falecido, né? Mas ele era aqui acho que ele é de 1938, tá? Por aí, né? Então já está quase aqui, né? Quase já aqui na fase moderna, tá? Meu sogro é né, falecido, mas de Brusque, na época dele, existiam dois advogados na cidade de Brusque. Que ele comentava, olha, em Brusque tinham dois advogados, né? Então, assim, comentei do advogado, porque naquela época você também nem tinha, né? Quando ele era quando ele era mais novo também, você vai ver que você não tinha ainda a figura do administrador quando ele nasceu, né? Depois, né? Você também não tinha o curso. Então, por exemplo, a minha sogra, ela foi fazer a faculdade em Itajaí, né? E não se chamava também o nome que é a atual faculdade. Você não dizia assim, tal faculdade, não, ela tinha um outro nome na época, né? E daí depois vem a FURB, então depois você tem um desenvolvimento em termos de faculdade. Então, antigamente, lembra que vocês estudaram na época de colégio, né? Na época de colégio, daí dizia assim, tal pessoa, eles iam para Portugal para fazer o ensino superior, para fazer uma faculdade, e voltavam para o Brasil, até que criaram as primeiras faculdades. Então era super difícil, né? Então, assim, existia faculdade de medicina, né? Faculdade de direito, né? E engenheiro, né? Na minha humilde ignorância, né? Com o passar do tempo, você vai tendo cursos que antes, né, você poderia ter antes um curso técnico e depois ele vai virar um curso superior, caso, por exemplo, da contabilidade, né, que eu estava vendo ali a respeito do Dia do Contador, dia 22, né, de setembro, que daí falou a partir de quando que surgiu o primeiro curso superior de contabilidade e outros cursos que vão surgindo. A administração é um caso desses, né? Você tem Taylor e Fayol, os dois são engenheiros, né? Taylor, conhecido pela administração científica, ênfase nas tarefas, e Fayol, teoria clássica, ênfase na estrutura, né? Lembrando que Taylor era americano, né? E o Fayol era francês, tipo, lá na Europa, né? Então, cada um dos seus lados, o foco, né? Um era das tarefas e o outro era baseado na estrutura, onde vai desenvolvendo, e os dois tinham formação em engenharia, né? Fayol, engenheiro de Minas, né? E o Taylor, acho que é engenheiro mecânico. Aí eles verificam, e Fayol advogava muito, não que advogava, né, mas pregava, Fayol pregava muito a importância de você criar um curso de administração. Por quê? Porque a formação em engenharia, ela não habilitava a pessoa a gerir o negócio. Então ele tinha uma baita noção ali de fazer os cálculos, mas necessitava algo que era o curso de administração, tá? Beleza. Aqui a gente tem, né, ó, o Taylor, né, de 1856 até 1915, e aqui ele diz, ó, engenheiro mecânico, ó, né, ele iniciou suas atividades como técnico em mecânica e operário, né? Na administração de Taylor, o foco é no chão de fábrica, eliminação de desperdício e perdas, né? Eles pregavam, né, que a pessoa não devia fazer por tentativa e erro, mas ele deveria realmente, né, deveria haver um estudo, um planejamento, né, para que você fizesse, e que nem eu falei que era um território, né, fértil para os estudos. O que acontece? Imagina que boa parte da população não tinha instrução. Então você vai dizer assim, olha, a gente estudou, a melhor forma de fazer é essa daqui, e você tinha ideia de, tipo assim, ó, vai executar e vai ser dessa forma, né? Aí também tinha toda uma preocupação aqui, ó, o estudo da fadiga humana, divisão do trabalho, né? Vai surgir justamente, né, pela ideia da especialização, que você tem uma produtividade muito maior, a divisão do trabalho, né? Padronização de métodos e processos de trabalho, incentivos salariais e prêmios por produção. Fayol, por sua vez, né, está aqui na França, né, engenheiro de Minas, francês e um dos teóricos clássicos da administração.
Fayol vai se preocupar com a estrutura, né? Se a gente for pensar tipo a ideia do organograma, estabelecer bem certo, né? A questão da hierarquia, da autoridade, né? Então aqui alguns princípios: autoridade e responsabilidade. Fayol fala muito, né, a preocupação dele da unidade de comando, ou seja, cada funcionário só vai responder a um superior hierárquico. Defendia a necessidade de um ensino organizado e metódico para formar administradores. E daí, né, a divisão do trabalho em nível de departamentos, em divisões, seções e unidades. Aqui ele tinha 6 funções essenciais, né? E aqui as funções essenciais eram administrativas, contábeis, seguranças, financeiras, comerciais e técnicas. E daí aqui, né, colocando aqui como se é do administrativa, né? E com as funções aqui, né? A gente for pensar, né, área comercial, técnica aqui operacional, segurança e contábil. É de Fayol, né, que a gente tem planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar, isso que a gente escuta bastante. Aqui, como eu falei, é um bate-papo bem rápido, para vocês lembrarem a escola, quem que é o autor, né, de cada uma delas. Escola das Relações, até porque eu vejo que cai direto, né, em provas e concursos, e é o que cai. Então, tipo assim, dá uma passada e dá uma lembrada ali de que filósofo é de cada de uma das escolas, né, abordagens. Aí a gente vai para a Escola das Relações Humanas, né, cujo nome mais conhecido, né, o Elton Mayo, com a experiência de Hawthorne, né. Deixa eu ver se eu tenho a imagem dele aqui. Tem, ó. Ele era um australiano, psicólogo, né? E ele foi professor da Harvard Business School. E daí eles fizeram a pesquisa, né? Que se popularizou, né? Que como Hawthorne Studies. Aí, o que acontece? Ele vai em contraposição à ideia de Taylor e Fayol. Né? Eles vão dizer assim, olha, ao contrário do que diz Taylor e Fayol, né, preocupação ali da planejamento, tudo muito racional, é importante lembrar que a gente está falando de um ser humano. Como a gente está falando de um ser humano, né, cara, né, tipo, né, não tem que ter sentido o trabalho, não é assim que, né, você não está lidando com um robô, né, sei lá. Às vezes a gente passa por umas situações bem estranhas, assim, né? Tá estudando, tá comentando, aí alguém comenta, assim, de uma situação numa empresa e você fala assim, cara, né? Tipo assim, com a formação em administração, você fala assim, cara, tipo, vontade de dizer, tipo, dá uma estudada, né? Olha, o mundo já evoluiu, né? Não dá para a gente tá no século XXI. Infelizmente, algumas empresas, né? A pessoa prega muito a importância de você ter assim tudo do mais moderno, só que ele quer ter uma gestão na base da ameaça, né? Do tipo assim, olha, faça assim, faça assado, faça não sei o quê, e começa a fazer as punições, só gera desmotivação, né? Tipo assim, funciona, né? Professor, se fosse com o professor, funcionaria? Não, né? Com o operário, assistam Afonso Padilha, né? Pesquisem, Afonso Padilha. Tem um vídeo no YouTube, cara, muito engraçado. Aí ele contando, né? Aí, né, depois da semana de provas, não agora, tá? Um que ele fala ali, tipo assim, do empregador se fazendo comentário e o que o Afonso Padilha, como empregado, pensava, tá? Dá para se divertir bastante. Beleza. Elton Maio, ele vai dizer assim, ó, que diferentemente do que o empregador pensa, né, de cobrar, exigir e tudo mais, que a pressão dos colegas do grupo é muito maior do que do que aquele coordenador, né? Ou daquele, eu estava vendo, a palavra não é coordenador que a gente tem muito na faculdade, mas tipo do supervisor, aquele supervisor de fábrica que está passando, aí ele começa a ameaçar, que nem eu estava comentando com vocês, aí ele descobre que, na verdade, muito mais efetivo do que aquele supervisor é se o próprio grupo, né, se o próprio grupo penalizar aquele que descumpre com as suas obrigações, né? Então, assim, você tem uma meta ali da equipe, e daí um trabalhador está fazendo corpo mole,
todo mundo vai ser penalizado. Você tem muita gente que trabalha em agência bancária, né? Acho que não é o caso da nossa turma, mas em outras turmas que eu leciono, tem muita gente que trabalha, né, em cooperativa, ou no Itaú, ou em outras agências, Santander, e daí o que acontece? Aí, tipo, alguns gestores ali, alguns fazem parte de alguns grupos ali, não alcançam o resultado, aí a agência toda não tem um resultado legal. Aí eles podiam tudo ganhar um bônus super legal e acabam não ganhando. Então, assim, ó, aquela equipe vai botar muito mais pressão do que a própria empresa. Tipo, a equipe vai pressionar de tal forma que vai dizer assim, cara, se tu não quer trabalhar aqui com a gente no banco, sai fora, mas, tipo, não atrapalha aqui. Né? Então, a equipe vai pressionar o cara para pedir a conta, tá? Beleza. Aí aqui, né, o foco sai da tarefa e vai para as pessoas, o foco sai da eficiência e passa para a cooperação. A gente vai para a próxima escola, que é a escola comportamental, com o Maslow e o McGregor, né, Abraham Maslow, nome bastante conhecido, bastante forte, né, justamente por causa da pirâmide da hierarquia das necessidades, né. Então, aqui o fator também envolve a questão psicológica, só que o Abraham Maslow, ele vai trabalhar a questão que é a seguinte, não é a preocupação tipo das relações humanas, das pessoas como um todo, mas entender que as necessidades das pessoas elas são diferentes, né? Ou cada um está vivendo, né, num determinado momento e apesar de todo mundo trabalhando na mesma empresa e tudo mais, o que vai motivar um não necessariamente vai motivar o outro, né? Aqui a teoria do McGregor, não vejo ser tão cobrada assim em concurso, claro que sim, né? Mas não tanto contra outros pontos ali. Aí ele diz, ó, teoria, né, tem a teoria X e a Y. Dentro da teoria X, né, ó, a Y, né, o homem está plenamente motivado e tudo mais, tipo assim, como se fosse assim, um cara super motivado e o outro como um funcionário extremamente desmotivado e que a única forma de você motivar ele, tipo assim, ó, que o empregado é malandro, né, é preguiçoso e a única forma de você fazer é na base da chicotada, né? Professor, quantas pessoas o senhor conhece que elas pensam realmente isso? Algumas, né? Já falei o caso, né? Algumas pessoas elas têm a forma é assim, ó, você bate e daí depois você dá carinho, né? Professor, com o que funciona? Dá um exemplo mais prático, né? A ideia de hípica, né? Quem pratica hipismo, né? Com cavalo e coisa e tal, o cavalo leva a chicotada, né? E depois ele ganha um carinho, né? E daí o cavalo faz todos os saltos e coisa e tal, e existe uma relação ali de carinho. Quem pratica hipismo sabe, adora o cavalo, ama de paixão, né? Mas ele leva a chicotada, não leva a chicotada. Quem pratica sabe e quem já viu, né, pela televisão ou presencialmente sabe. O cavalo leva a chicotada, né? Por mais que a pessoa ame o cavalo, né? Então, né? Alguns pensaram assim, professor, será que eu sou o cavalo da empresa, né? Mas daí o professor me motivou, porque falou, não, o proprietário ou a proprietária da empresa me ama, apesar de me bater com chicote. Não literalmente, claro, né? Professor, se bater literalmente, né? Aí, por favor, me contacte e a gente entra com a trabalhista, ok? Adiante, né? Porque daí aí realmente não tem, né? Não existe, né? Não existe, né? Século XXI não existe, né? Aqui a gente tem o Abraham Maslow e o que eu quero mostrar para vocês é aqui é a pirâmide, né? Então as necessidades, essa pirâmide já caiu trocentas vezes, né? As necessidades fisiológicas, né? Necessidades básicas das pessoas, né? Comer, né? Se vestir, né? Ter o mínimo de higiene, né? Necessidades de higiene aqui básicas. Depois, necessidades de segurança. Logo em seguida, né, subindo aqui a pirâmide, as de aceitação, também tidas como sociais, estima e autorrealização, né? Quando o cara está numa situação bem complicada, ele está aqui, ó, ele aceita, né, qualquer oportunidade aqui que tiver de emprego e tudo mais, desde que o cara consiga se manter. Depois que já tem a oportunidade para se manter, ele pensa assim, tá, mas será que essa empresa é boa? Será que a empresa não está meio quebrada? Vai que ela quebra amanhã? Putz, daí eu vou ficar sem emprego. Aí o cara já vai buscar uma outra empresa, pode ser que nem ganhe mais, mas só uma empresa que o cara sabe que paga direitinho, né?
Depois, necessidades de aceitação ou sociais, né? As necessidades de estima também são tidas como necessidade de status, né? De prestígio ali. E, por fim, ali no topo da pirâmide, né? É a necessidade de autorrealização, a pessoa se sentir realizada com aquilo que ela faz, né? O que acontece é que muitas vezes a pessoa tem necessidades ali, cara, financeiramente está ganhando super bem, ele é bem quisto ali no meio onde ele está, né, de aceitação, ele tem status, mas ele chega no momento que ele diz assim, cara, não me sinto realizado com o que eu faço, né, faço uma atividade que não me deixa, né, realizado. E daí ele vai, migra, né, ou depois de um tempo ele busca uma atividade que realize ele, né. Professor, eu ganho 20 mil ou 30 mil, não me sinto realizado, né. Vai dependendo de cada um, né? O que o professor acha que eu devo fazer? Vai depender bastante, né? Eu tenho conhecidos que eles não se sentem autorrealizados e ganham mais ou menos essa faixa de preço, de valor, de remuneração. Assim, ó, se o cara tiver uma outra coisa mais top, beleza, né? Mas se for para o cara largar tudo e decidir assim, eu vou tentar ir para um outro lugar, não sei, né? Não sei. O mercado não é aquilo tudo, né? É claro que tem muitas pessoas que fazem essa transição de uma forma bem bacana, né? E o que eu mais vejo, particularmente, o ideal é que você já faça o que você gosta e você vai crescendo naquilo, né? Senão o cara vai se, né? Enfim, o objetivo é a pessoa trabalhar no que ela goste. E se não faz que nem Bill Gates, assim, chega no momento o cara fala assim, já estou feliz, já me tornei um cara bem rico, agora eu vou só fazer outras causas, ficar cuidando lá de um fundo para ajudar as pessoas, né? Criar umas vacinas aí, pessoal, e aí, né, ele sai ali da gestão do negócio. Beleza? Aí vamos para a departamentalização, né? Aí a gente tinha umas teorias ali, a gente falou, mas o foco grande é esse ponto aqui, né? É claro, só voltar aqui um slide aqui. A gente aqui vai falar, né, ainda a respeito da abordagem, né, burocrática, né, que daí você vai dizer que você deve atender uma pessoa não pela pessoa em si, não por uma autoridade ou pela questão de carisma que a pessoa tem, mas por uma questão da estrutura. Então você responde à pessoa que está ocupando aquela função. Eu acho bem bacana, né? Porque daí você tenta evitar situações onde a pessoa, por uma certa afinidade, depois ele quer inverter ali a questão de autoridade, né? Beleza, aí fomos falando a respeito de departamentalização. A respeito de departamentalização, nós vimos, né, diversas formas de departamentalizar. Pode ser por quantidade ou turno, né, você divide. A departamentalização é, né, organizar, né, grupos homogêneos, né? Então você tem vários grupos heterogêneos, mas você grupa por alguma afinidade. Você forma grupo por afinidades. Então essa afinidade pode ser, né, por turno, também te dou por quantidade, por funções, né? Então, todo mundo que é da engenharia, todo mundo que é de vendas, de marketing, aí esse agrupamento vai ser por funções, por território. Então você organiza por, né, uma localização geográfica, produtos ou serviços, clientes, processos, projeto, matricial ou mista. Mista eu comentei para vocês, vai ter mais de um tipo, né? Mas em concurso público eu nunca vi aparecer mista, eu só vi aparecer perguntando qual era o tipo de departamentalização que tinha. Aí a pessoa diz assim, olha, eu vi que tem a funcional e por localização geográfica. Eu vi que tem, né? Então você vai dizer quais são os tipos que tem, e eles não perguntam mista, mas só para ver se você sabe. Eu tive uma vez que um aluno, a gente estava numa turma que era, que era da nossa disciplina, e daí eu falei assim, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma atividade para formular umas questões. Eles acharam super legal, né? Já faz algum tempo, e eu pensei, pô, super bacana. E daí, quando o aluno foi desenvolver, ele trouxe a departamentalização estratégica. Vejam ali nos tipos de departamentalização e vejam se tem alguma estratégica. Não tem, né? Não tem.
Aí ele montou a questão objetiva e ele colocou a estratégica. E eu achei super legal. E eu comecei a utilizar a questão dele com a estratégica, porque os livros vão trazer geralmente isso daqui. Aqui por clientes, teve um concurso que foi do ano passado, retrasado. Eu sei que alguém tinha comentado comigo e eu fucei ali a prova do concurso até para ver o que cai, até porque eu vou utilizando para vocês. Aqui de Santa Catarina era o concurso. Não me lembro para que era o concurso, mas era tipo assim, formados em administração, tá? Graduados em administração. E daí ele trouxe aqui, tipo, era tranquila a questão, e era a departamentalização por clientela, mas tudo deixava claro, ele não trazia clientes, mas ele trazia clientela. Aí eu olhei e pensei, cara, né, é clientela aqui, né, e apesar de que os livros, né, eu já me falo clientes, mas beleza, e esse era o gabarito. Aí aqui ele vai trazer os vários tipos, né, eu vou tirar aqui da forma de apresentação e vou mostrar na tela aqui. Melhor assim. Eu não quero passar ali a apresentação, né? Então ele traz aqui, ó, funcional, a ideia aqui por várias funções. Desculpa aqui, por várias funções. Aí depois, geográfico, né? Porque daí ele separou. Essa forma aqui que ele separou é do organograma aqui apresentado, né? Mas poderia ser, eu vendo para a região sul, região norte, né, e nordeste. São as regiões que eu vendo. Centro-oeste não tem nada, nem tem equipe lá. Beleza, seriam as 3, tá? Ou as 5, né? Como é que vai depender do negócio. Aqui, outro tipo de departamentalização por clientes. Então, na hora dele dividir, ele dividiu o tipo do cliente, né? Cliente, governo, bancos e empresas. Aqui por produtos, veículos novos, usados, peças e serviços. O matricial, né? Que daí você tem os dois tipos aqui, uma gerência de projeto e o departamento de pesquisa, e você tem, né? Aqui tem sempre uma preocupação ou cuidado com a questão de você ter 2 chefes para a mesma equipe de funcionário. Então é importante, aqui acho que ele até mostra meio tracejado uma linha e outra, né? Aqui é importante que fique claro o seguinte, se houver um conflito, né, entre, por exemplo, o departamento de vendas e a gerência do projeto B, aquele funcionário que está aqui, a quem que ele deve se reportar? Isso deve ficar bem claro, porque senão você deixa o funcionário doido. Todo mundo pedindo as coisas para o funcionário. Às vezes isso acontece comigo, né? Às vezes acontece comigo. Tipo, eu leciono para vários cursos, então eu tenho vários coordenadores. Aí cada coordenador só me pede 2 coisas, só 2. Só que eu leciono para ADM, para contábeis, a de Itapema, show de bola, maravilhosa também, né? Também, todos eles são bons, né? Mas eu tenho assim ADM, contábeis, sistemas e ADM, contábeis, Itapema. Então eu tenho 4 coordenadores. Né? Então, aí, professor, eu só precisava de uma coisinha do professor, professor, só precisava não sei o quê. No final, assim, eu tenho um volume grande de atividades, aí eu sempre respondo assim, ó, cara, final de semana, beleza, durante a semana a gente tá nessa correria, ou para, né, para estar com as aulas aqui com vocês, ou se não, advogando, e final de semana, então, o dia que eu tô lá para responder, mandar relatório, apresentar, ok? Departamentalização matricial, aqui ó, tá bem legal para visualizar, porque ele mostra uma autoridade funcional. Nesse caso aqui, ele diz bem claramente o seguinte, ó, se tiver uma dúvida ou um problema aqui, a pessoa deve responder à diretoria do projeto A, ao invés da diretoria de produção, tá? Isso está mostrado aqui, né? Esse aqui é um organograma, onde ele mostra aqui, ó, a linha tracejada. Né? A mista aqui, ó, a mista, ó. O que a gente consegue ver, ó? Aqui é funcional, gerência de projetos financeira e comercial. Aqui é geográfica ou territorial, regional sul, regional norte. E aqui, ó, projeto ABC. Tá bom? Por projeto. Adiante. Falamos a respeito de layout, né, ou arranjo físico nas aulas. Qual que é o objetivo do layout? Obter um fluxo de informações eficiente, obter um fluxo de trabalho também eficiente, utilizar melhor a área disponível, facilitar a supervisão e a coordenação, reduzir a fadiga do empregado, né? Então, assim, melhorar a área disponível, né? Melhor organizar ali os equipamentos, né? O maquinário, móveis e tudo mais, para ficar, né, melhor a circulação,
não haja conflitos, pessoas não se batem, né? Ter tudo melhor organizado, né, para que não gere fadiga, né? Professor, fadiga de caminhar, fadiga de caminhar, ou até do cara ficar, muito estressado, né? Imagina assim, ó, você botar pressão no funcionário, tem que correr, tem que fazer não sei o quê, e cada vez que o funcionário vai trabalhar, ele não acha as ferramentas, né? Pensem, tipo, né, como nosso mercado, né, muita gente trabalha, o pessoal trabalha mais no escritório, né? Muitos de vocês trabalham com construtor, alguns trabalham com imobiliária, outros estão com administrador de condomínios, né? Tem gente que trabalha, né, tá dentro do escritório, dentro do administrativo, então a gente não está no dia a dia do chão de fábrica. Mas tentem pensar assim, tipo uma oficina mecânica, né? Tive que hoje, rapidinho na oficina, trocar lá uma lâmpada do carro. Então, que a oficina é show de bola, perfeito, né? Mas imagina que você chegasse lá e o funcionário super atarefado lá e pressão para ele e o cara não acha as ferramentas. Por quê? Porque assim, ó, a equipe que trabalha meio desorganizada, ó, o cara tira, não bota no lugar, e daí o cara fica que nem um maluco, tipo, precisa entregar o serviço e as coisas não estão lá. Então, tem vários caminhos, né? Professor, eu acho que o melhor caminho é que, sei lá, tivesse dividido por equipes, então o cara tem as ferramentas lá e a equipe dele. E daí, se o outro desaparecer com a ferramenta, aí o cara tem que botar pressão naquele colega funcionário dele por causa da ferramenta, né? Vai funcionar, não vai? Imagina, né? Vai acontecer aquilo que a gente falou, teoria das relações humanas, o cara vai botar pressão pro cara sair, se o cara não prestar. Me lembrei de uma. Teve um amigo que ele falou assim que o cara que trabalhava com ele não era bom. Ele chegou e falou assim, olha, não que eu queira dizer nada, chefe, mas o cara aqui, o cara é chato pra caramba e assim, ó, ele não faz as coisas direito, tem que fazer as coisas mais correto, fazer assim, assim, assado e coisa e tal. Deu todas as dicas de como é que era fazer as coisas correto, né? Aí ele contou isso pra mim, eu pensei, pô, que legal, que bacana, então, não sei o quê. Na semana seguinte ele foi despedido, né? Tipo, o empregador não queria que ele fizesse tão certinho, sabe? E daí acabou, então, decidindo pelo outro ali, e no final quem saiu puxado foi aquele que avisou, né? Se aconteceu isso com você, meu amigo, né? Às vezes pode ser que essa empresa não era o lugar para você, né? Tipo assim, talvez, tipo, ela não era boa o suficiente para ter você lá, né? Você vai para uma outra melhor e novas coisas, né? Novas oportunidades vão surgindo. Também, né? Uma preocupação em isolar elementos insalubres, né? Ruídos, vapores, iluminação. Né? Aqui, não porque o empregador é bonzinho, também, né? Também, porque o cara também é um ser humano, né? Mas porque você ter o funcionário trabalhando, né, numa atividade de risco em relação a agente biológico, em relação a ruído, em relação a vapor, né? A ou a questão do frio, por exemplo, que tem que entrar em câmara fria, né, vai demandar uma tributação mais alta. Então, a ideia é separar ao máximo as áreas ruidosas. O ideal é que ninguém trabalhasse no ambiente com ruído, com vapor e coisa e tal, e com isso também você baixa ali a tributação, né? Professor, não entendi. Quando você tem os funcionários, você tem algo chamado RAT, que é o risco de acidente de trabalho, e também chamado FAP, que daí ele vai elevar ali o percentual para a contribuição previdenciária. Por quê? Porque quem trabalha em ambiente insalubre, né, ou perigoso, ele vai ter uma aposentadoria. Mudou, né? Mas antes ele tinha uma aposentadoria, ao invés de ele ter que ter 35 anos de contribuição, ele se aposentava com 25, 20 ou 15. Né? Só que alguém paga por isso. Né? E é o empreendedor que coloca o funcionário né, à frente a agentes nocivos. Beleza. Também, né, objetivo, aumentar a flexibilidade para as variações necessárias, também para que você tenha, né, um ambiente agradável, visualmente agradável, confortável, e com isso a gente também tem um clima favorável para o trabalho. E, obviamente, também para impressionar favoravelmente os clientes e visitantes. Então você tem um bom arranjo físico, que daí você causa realmente uma boa impressão. Não estou falando boa impressão de bobagem, assim, mas realmente, né,
se o ambiente estiver desorganizado, não vai passar confiança e credibilidade. E se realmente o espaço assim for bem legal, tipo bem organizado, demonstra assim credibilidade, com certeza o cliente que meio que estava assim na dúvida e depois ele vai fazer negócio com você, certeza absoluta. Adiante. Aí a gente falou de alguns princípios: princípio da economia do movimento, princípio do fluxo progressivo, né, maior quantidade de movimento entre as operações, princípio da flexibilidade, que com o tempo, né, se você precisar fazer uma nova organização, que ele chama, né, um outro rearranjo, beleza, e o princípio da integração, que vai comentar, né, a integração entre diversos fatores em um processo de trabalho. Aqui algumas imagens, né, uma imagem, na verdade, e em seguida a gente falou a respeito do fluxograma. Aqui, vou voltar para trabalhar com apresentação, tá? Aqui no fluxograma, né, o que assim, a gente fez até uma atividade em sala, o ideal é que você tenha, né, tipo assim, ó, esse símbolo aqui que é utilizado, né, com os cantos arredondados, com as bordas arredondadas aqui, para significar início e fim, né? Aqui, ó, uma operação, o símbolo para decisão, né? E aqui são o que é chamado de conector. Geralmente você bota esse símbolo aqui com a numeração, que é conector, porque às vezes não cabe numa página e coloca, né? Aqui você consegue fazer um fluxograma bem bacana. É claro que a gente falou, né, que tem vários tipos de fluxogramas, a gente falou de 4 aqui, a gente falou, ó, tem fluxograma por blocos, o fluxograma vertical, que ele já é nos campos pré-impressos, o fluxograma de colunas ou funcional, ó, por quê? Porque ele está por função, ó, funcionário, departamento pessoal, departamento, né, financeiro, aqui mostra, tem uma simbologia maior, né? Daí tem todo aquele, até mostrei o material mostra algo chamado tipo um gabarito, né? Um gabarito justamente como se fosse aquela régua, né, para você fazer os símbolos, mas hoje em dia a gente faz tudo pelo computador. Inclusive a gente chegou a abrir e trabalhar ali com o computador. Aí falamos a respeito do quadro da distribuição do trabalho. No quadro de distribuição do trabalho, ou quando a gente estava falando, o que a gente fez foi o seguinte, retomando, a gente falou sobre a análise da distribuição do trabalho. A gente falou assim, olha, quando a gente faz essa análise, é importante analisar algumas coisas. Uma delas, né, como é que é o fluxo do trabalho, que é o fluxograma. Né? O fluxograma é a representação gráfica desse fluxo. A gente vai analisar como é que é a questão do espaço, né, o espaço, como é que pode melhor organizar, que é o estudo do layout, que foi o que a gente acabou de falar. E o outro é justamente para a gente analisar qual que é a carga de trabalho de cada um. Então, assim, o quanto, né, de trabalho cada um do funcionário, vamos supor que a gente estivesse falando de um departamento, nesse departamento, quanto de atividade cada um deles tem, né? A ideia é claro, assim, ó, tudo que a gente está conversando aqui vai depender da organização, do momento, né? A tecnologia, ela faz com que a pessoa dentro da empresa ele consiga ter uma produtividade de forma exponencial, né? Eu estava participando de um evento agora recente, aí ele falou assim, ó, tem funcionários que eles conseguem valer por 20, 30 outros funcionários. Por quê? Porque ele consegue automatizar alguns processos, ele consegue algo que você pode ter trocentos funcionários para fazer, o outro vai lá e, né? Então, assim, isso acaba modificando. Mas o quadro de distribuição do trabalho, ele vem na seguinte lógica. A lógica é a seguinte: eu preciso ter uma noção de quanto tempo leva cada funcionário para fazer uma atribuição, uma atividade, uma tarefa. E daí eu vou, né? Ou eu vou desdobrando, ou eu vou agrupando, né, para ter uma noção do todo. Em concursos, cai muito dessas questões quando a gente vai envolver questões de lógica. As questões de lógica, elas vão trazer uma repartição pública com tantos funcionários, as atividades levam tantas horas, se eu aumentar o volume em tantos, quantos funcionários a mais eu vou precisar ter? Ou ele pergunta assim, se eu contratar mais 2 funcionários, em quanto tempo? Essa é a lógica. Então, assim, ó,
Se a gente sai, né, se a gente sai daquilo que a gente estudou, de algo que era totalmente empírico, sem planejamento nenhum, do tipo assim, ah, não, manda serviço aqui para dentro do chão da fábrica que a gente vai fazendo, para uma situação para dizer assim, não, olha, eu tenho toda uma programação aqui da produção, né, então se eu for analisar, eu verifico o seguinte, ó, que a minha fraqueza aqui na empresa é em tal maquinário. Por quê? Porque assim, ó, aumentou o volume, esse maquinário aqui, eu não tenho maquinário suficiente para rodar. Eu tenho outros, tipo, eu tenho secadora, centrífuga lá, que ela dá conta, né? Mas o que mais demora aqui é essa máquina aqui, eu precisaria ter pelo menos mais duas se eu quisesse aumentar meu faturamento em 40%. Entendeu? É isso. É isso. Ah, e quantos funcionários? Ah, o funcionário dá conta de tantos equipamentos. Essa é a lógica. Só que, em muitos casos, a gente está dentro dos escritórios. Então, quando eu trouxe o exercício para vocês, eu falei, vamos trazer um exercício que é a ideia de uma repartição pública, e daí você consegue ver bem claramente porque acontece isso. Que é o quê? Uma distribuição errada do trabalho. Tudo que nós estamos conversando aqui, você tem alguns pontos, né? Um deles é o quê? Um deles é o que o funcionário lhe diz, e a outra é pela técnica, né? Por observação, né? Aí você vai constatar se é realmente isso, né? Lembra que eu falei lá de um comediante? Aí o comediante falaram assim, o que ele faz, né? Aí o cara falou, eu finjo que trabalho, né? Eu fingia que, tipo assim, que ele era bom, né, antes de ser comediante, em fingir que ele trabalhava. E que ele fazia tão bem isso que, tipo, no emprego lá, ele nem sabia o que ele fazia. Tipo, ele enrolava, tipo, cumprimenta, não sei o quê. Então, às vezes, tem gente que é muito bom de lábia, né? É bom para nada, né? Dizer que é bom para vendas, mas também a gente não quer engambelar os clientes, tem que ser correto com os clientes, né? Mas assim, quem é bom de conversa realmente acaba cativando as pessoas, né? Infelizmente, depois que eles veem que o cara não produz, ele vai embora. Mas, o cuidado é que às vezes o cara pode falar muito bem, ele te leva na conversa, ele parece que é o cara que mais produz e no final ele não está fazendo coisa alguma. Por isso, também, que é tão importante que a pessoa tenha esse conhecimento, né? A pessoa que está monitorando, ou que está supervisionando, ou que está fazendo o levantamento das informações para constatar se realmente a pessoa está fazendo corretamente ou não, ele tem que ter conhecimento. Por exemplo, se eu sou, né? Se eu sou administrador e advogado e eu vou monitorar o serviço que o pessoal faz de engenharia, né? A minha assertividade não vai ser tão boa, né, para mim resolver uma situação dele. Tipo assim, uma questão lá da engenharia. Tipo assim, professor, como é que o professor vai ajudar? Boa pergunta, né? Agora, se eu tenho um problema jurídico dentro do escritório, com certeza eu consigo, né? Com uma velocidade. Então, tipo assim, estou lá no escritório, daí o escritório tem, digamos, não necessariamente o escritório tem um advogado, geralmente ele tem, digamos lá, um assessor jurídico que está fazendo os contratos, que tem as cláusulas, que geralmente está terminando a faculdade, né? E daí ele fala assim, doutor Rafael, isso é a cláusula que tu olha assim, fala assim, que baita mancada, né? Aí fala assim, vou falar com todo o cuidado para o estagiário que não está legal, né? Quando também não tiver o cara aqui, o objetivo também não é massacrar ninguém, né? Você não vai chegar lá para detonar o cara, mas aí você consegue fazer algumas correções, né? Consegue fazer bem legal. Mesma coisa vocês, né? Com todo o conhecimento que vocês têm aqui de administração, né? Vocês vão verificar, se é que já não está acontecendo, que às vezes você diz assim, né? Às vezes você tem o seu negócio, não quer nem saber nada. Aí um amigo seu lhe contata e fala assim, cara, me dá um auxílio aqui, vai acontecer direto isso, tá? Inclusive com familiares, né? O familiar fala assim, olha, pode vir aqui na minha empresa, aqui, dar uma olhada e coisa e tal, né? Tipo assim, né? Aí vocês cobram os honorários de vocês, né? E dizer assim, professor, acontece muito do parente pedir as coisas assim de graça, claro, né? Acho que acontece com toda a família, né? E o professor às vezes faz. Acontece também, tá? Acontece. Beleza. Pessoal, então, objetivos do QDT: identificar quais atividades consomem o tempo de cada um dos funcionários, definir quem faz o quê,
Definir quantas horas totais no período, dia, semana e mês cada funcionário e definir as atividades mais importantes. Quero já adiantar para vocês, deixa eu ver como é que está aqui o material adiante. Aí ele diz também, identificar superposições das tarefas, detectar sobrecarga e ociosidade dos postos de trabalho e verificar se as pessoas possuem qualificações. Beleza, acho que aqui é o melhor slide para a gente falar. O que acontece? Com certeza, vai ter uma questão de QDT, certeza absoluta tem, né? Me lembro que tem. E o que é importante é assim, ó, eu não vou pedir para que vocês montem a situação, assim como, né, nessa prova específica, tanto no M1 como no M2, o meu objetivo não é cobrar a questão do cálculo de vocês. Eu tenho certeza, né, até porque a gente vai trabalhando, que vocês com certeza fariam muito bem, né? Mas tem outras disciplinas que vão exigir mais a questão de cálculo de vocês, e aqui eu quero que vocês entendam a lógica. A lógica é o seguinte, ó, quando a pessoa vai desenvolver o estudo, ele vai, olhem só, quero que vocês entendam a lógica para depois, né, e também bem na questão. Primeiro, o funcionário diz o que ele faz, tá? Então, o funcionário vai lá, ele diz o que ele faz, ó, João, né, ele diz o que ele faz. Daí aqui eu tenho, ó, situações que é um agrupamento, né? Eu tirei uma imagem. Mas é assim, ó, o funcionário diz o que ele faz, aí eles vão organizando, né? Tem a conferência, fica tudo certinho, até que daí depois, a última etapa, ó, a dica. A última etapa é, já que a gente está falando do quadro de distribuição do trabalho, a última etapa é o quadro de distribuição do trabalho pronto. Né? Você não vai fazer assim, você vai iniciar, você faz o quadro de distribuição do trabalho, depois você faz uma análise. Não. Né? Então, assim, você poderia ter até um quadro preliminar, mas então, assim, primeiro o cara faz uma atividade individual, daí depois tem a atividade dos grupos, organiza tudo e depois, por final, elabora o quadro de distribuição do trabalho. Beleza? Professor, eu não entendi. O professor está querendo me dizer que a questão da prova ela vai justamente tratar a respeito da sequência. Acho que falei, né? Acho que falei. Beleza. É isso. Senhores, aqui já são algumas perguntinhas. Beleza. Então, assim, ó, o que a gente trabalhou, né? A gente trabalhou a respeito de organização, falamos ali a respeito dos autores ali da organização, aí a gente adentrou na questão dos métodos, e foi justamente onde a gente trabalhou, né? Fluxograma, arranjo físico, que é também conhecido como layout, falamos de departamentalização. Se vocês observarem, eu não trouxe ali o conteúdo chamado organograma, porque quando a gente fala em departamentalização, a forma de representar a departamentalização é por meio do organograma. Né? A gente, nas aulas, a gente teve a oportunidade de montar o organograma, fazer, né? E foi bacana porque eu trouxe diversos tipos. De forma geral não, assim, eu não vi até hoje eles cobrarem, tipo assim, ó, organogramas tipo, diferenciados, organograma setorial e tudo mais na questão, e mais sim entender o que é organograma. Mas beleza, eu tenho certeza que a gente consegue também bem nisso. E falamos a respeito, por fim, do quadro de distribuição de trabalho. Né? Para quem pegou o vídeo no YouTube, acelerou e está trazendo só agora, a respeito do ferramentas para aprimoramento da qualidade, vai ser o conteúdo que a gente não concluiu, então a gente vai deixar para a nossa M2. Beleza? Senhores, então, agora, nesse primeiro momento, a gente finalizou um bate-papo com uma revisão de tudo que a gente abordou, né? Se alguém ficou, tipo assim, quiser, tá vendo esse vídeo depois no YouTube, né? E quiser, é possível entrar ali na playlist e na playlist ali de organização, sistemas e métodos, assistir uma aula mais detalhada sobre o assunto. Mas a nossa revisão ela foi bem bacana. Vou parar a gravação aqui. Aí a gente vai fazer, num primeiro momento, alguns exercícios do Word e depois a gente vai para algumas questões aqui de múltipla escolha, o que eu tenho aqui no próprio material do PowerPoint, tá bom? Vou parar a gravação, daqui a pouco a gente retorna.